Muito bom dia, é muito bom nós estarmos aqui nesta manhã para nós darmos continuidade ao estudo das coisas do fim na Escola Bíblica Dominical. Quero orar agora com você para pedir que Deus venha abençoar nossa mente, nosso coração e nós sejamos fortalecidos no Senhor, porque dele vem a revelação. Amém? Pai amado, nós louvamos o Teu nome por esta oportunidade que temos para estudar a Tua Palavra, meditar, Senhor, nas revelações que o Senhor deixou aos Teus servos, os profetas. Por isso, nós te pedimos agora que o Senhor venha nos dar sabedoria e o Senhor venha ungir o nosso entendimento para que possamos compreender, à luz da Tua Palavra, as revelações do Teu Espírito, porque sabemos, ó Deus, que é o Teu Espírito quem nos ensina todas as coisas. E assim nós já oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero, amados, nessa manhã estar meditando com vocês sobre os personagens que são os personagens mais importantes nesse período das coisas do fim. Nesta manhã nós vamos aqui abordar sobre o anticristo, que é a primeira besta que fala lá no livro de Apocalipse, e vamos tratar também sobre a segunda besta, que é o falso profeta, ou seja, aquela figura que vai dar apoio total ao anticristo. Na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos tratar sobre outras duas personagens, ou sobre outros personagens importantes nesse tempo do fim, que serão aqueles 144 mil selados, que a Bíblia fala que receberam um selo na fronte e que nada lhes causava dano, nenhum mal, eles foram escolhidos pelo Senhor. E vamos falar sobre aquelas duas testemunhas que se levantam lá também nesse período para profetizar de maneira poderosa pelo Espírito de Deus. No início do mês de abril, aliás, durante o mês de abril, nós fizemos 4 mensagens importantes sobre uma análise do cenário atual e que trata sobre as coisas do fim. Nossa primeira mensagem, que está no vídeo aqui no meu canal no YouTube, é sobre o Pacto Global, um convite que o Papa fez para que no dia 14 de maio desse ano, que passou, ele faz um convite para todos os líderes da área de educação, líderes políticos, religiosos, culturais, estivessem reunidos no Vaticano. Só que ele adiou esse evento. Aí nós vamos depois falar um pouquinho sobre isso daí, mas isso também eu abordei lá no nosso vídeo, logo no iniciozinho de abril, chamado Pacto Global. Também nós abordamos sobre o líder mundial, né? o cenário sendo preparado para levantar esse grande líder mundial. E nós vamos discorrer aqui hoje, nesta manhã, um pouquinho sobre a questão desse anticristo, né, que na verdade será um grande líder mundial. E no terceiro vídeo nós discorremos sobre o coronavírus, o Covid-19. Quais eram as circunstâncias que foram criadas mediante o que estava acontecendo dentro dessa pandemia e que está favorecendo todo um cenário para as coisas, o acontecimento das coisas do fim. Se eu fosse você, eu verificava lá, eu deixei no descritivo aqui desse vídeo os links lá desses 3 vídeos importantes. E também tem um quarto vídeo que eu falei sobre o que Jesus disse a respeito da sua vinda. Isso nós vamos abordar daqui a pouco, um pouco mais adiante, daqui a 2 semanas mais ou menos, tá bom? Então vamos dar prosseguimento nessa reflexão hoje sobre o anticristo. Antes de mais nada, eu quero ler com vocês 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículos 2 e 3. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Veja, nós estamos aqui falando sobre o anticristo, né? O espírito do anticristo, já desde aquela época, já vinha operando no mundo. O que o apóstolo está
falando aqui para nós é que, na verdade, a ação espiritual do anticristo já está presente no mundo. Agora, surgirá, de acordo com a profecia bíblica, surgirá uma pessoa de carne e osso, que vai se levantar como a figura do anticristo, pois o espírito do anticristo, ou seja, a ação espiritual desse que se levanta contra Cristo, que nega Cristo, que nega que Jesus Cristo veio em carne, isso já existe no mundo, ele já está atuando no mundo. Mas a pessoa do anticristo, ou seja, a pessoa que vai estar incorporada com esse espírito para se levantar contra tudo que se chama Deus, é essa figura que nós vamos tratar aqui nesta manhã. Bom, como que surgiu, né? Ou como vai surgir essa figura importante no mundo nesse período? Vocês se lembram que quando nós abordamos sobre a abertura dos selos, no primeiro selo, qual foi o cavaleiro que apareceu lá naquele cavalo branco? Diz lá o texto em Apocalipse, no capítulo 6, verso 2, para nós recordarmos. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nós abordamos lá na nossa aula, né, quando falamos sobre a abertura dos selos, que esse cavaleiro aqui, na verdade, é a figura do anticristo. Em que cenário, em que condições ele vai surgir? Nós já vimos que aqui, quando abrir o primeiro selo, aí vai ser a ocasião que ele vai aparecer. Em que circunstâncias? Eu convido você para ver comigo lá o texto que eu tenho citado bastante, que é muito importante, no livro de Daniel. Aliás, hoje nós vamos abordar aqui muito o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, essencialmente porque são, são livros muito significativos com a revelação profética. É claro que tem também outras passagens bíblicas que fazem referência, mas o livro de Daniel e o livro de Apocalipse é bem conciso a respeito deste assunto. Por isso eu elegi aqui o livro de Daniel para nós abordarmos esse assunto junto com o Apocalipse. Então vamos lá, Daniel 9, 27. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel está aqui falando conosco, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Essa semana, como eu disse para os irmãos, como eu disse para você que está participando conosco desse estudo, essas semanas aqui referem-se às semanas de anos. Em resumo, são 7 anos. E tudo iniciará com a formação de um acordo. Ele vai, como que o anticristo iria aparecer no mundo se não fosse primeiro conquistar o coração das pessoas. E é claro que ele aparece aqui, como diz a profecia de Daniel, que ele fará uma firme aliança com muitos. Então, toda vez que a gente ouve falar de um pacto global, de um acordo das nações, nós devemos estar atentos a essas informações, porque isso daí é o cenário muito favorável ao aparecimento daquele que o profeta aqui está se referindo. Quando nós abordamos lá no nosso vídeo, quando falamos sobre o pacto global, nós demos uma ênfase a isso daqui, porque o cenário está se formando, está se preparando, favorecendo o aparecimento dessa figura importante agora no tempo do fim. Lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo nos dá um alerta. Veja o que diz no capítulo 2, verso 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane,
porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, Paulo está aqui falando para a gente com todas as letras que essa figura vai se assentar no santuário de Deus, ostentando ser igual a Deus. E nós sabemos, amados, que para que isto aconteça, é necessário que ele se torne amigo das pessoas que seguem a Deus. E nesse contexto, os judeus, os israelitas, eles têm uma marca muito especial e nós precisamos estar olhando para essa nação, olhando para o que acontece no meio do povo israelita, porque essa nação foi escolhida por Deus para manifestar através dela a sua glória ao mundo. Esse anticristo, evidentemente, ele vai querer ocupar um lugar especial no santuário, na casa do Senhor. Porque na profecia de Daniel, como nós vimos, na metade da semana, ou seja, depois de decorridos 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, o culto a Deus. Então quer dizer o quê? Que antes ele estava numa posição, tudo bem, vamos fazer, vamos cultuar, vamos celebrar, né? Quem sabe todas as nações congregando junto, vamos adorar junto, ecumenismo, etc. e tal. Então tudo isso é um discurso muito bonito, até que na metade desses 7 anos ele vai se revelar quem ele realmente é. Não podemos também nos esquecer que depois da abertura do primeiro selo, outras coisas aconteceram sobre a face da terra. Foi aberto o segundo selo, você se lembra? Dá uma conferida lá no vídeo. Eu deixei aqui no nosso descritivo os vídeos lá sobre também a nossa aula, a nossa aula antes dessa que nós realizamos no domingo passado. Então é importante você acompanhar, porque na abertura dos selos, como no toque das trombetas, ali estão várias coisas acontecendo sobre a face da terra. Então veio depois aqueles cavaleiros que vieram trazendo morte, veio trazendo a fome, veio trazendo morte, veio trazendo pestes, o sol se escureceu, a lua. Então a humanidade, os povos da terra estarão sofrendo várias coisas. As guerras, elas estarão se multiplicando. E nesse cenário aparece uma figura trazendo soluções para o mundo, trazendo uma resposta. Se você for conferir o vídeo que eu coloquei lá sobre esse líder mundial, eu coloquei uma entrevista do ex-primeiro-ministro britânico que ele declarou que é importante nós termos um líder mundial, um líder que possa ser um poder executivo para, nesse momento de pandemia, em que o mundo vive uma desestabilização na área de saúde, na área da economia, então nós temos que ter uma mente, um líder para poder cuidar de tudo isso. Olha só, nós temos aí uma sugestão do ex-primeiro-ministro britânico que foi dado naquela ocasião. Então, se eu fosse você, eu conferia lá essa reportagem que eu publiquei lá no nosso vídeo, quando nós falamos sobre o líder mundial. Então, nós estamos observando que as condições que hoje nós estamos vivendo, de pandemia, de a economia sendo destruída no planeta todo, é um ambiente muito favorável para que apareça essa figura. Nós vamos também agora conferir lá no livro de Daniel, no capítulo 11, no versículo 31, quais são as suas ações, né? E elas vão se intensificando. À medida que os problemas estão acontecendo na terra, as suas ações também vão se intensificando. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário.
estabelecendo a abominação desoladora. Veja, vai chegar num ponto em que as pessoas estarão assim muito amarguradas. Vocês já devem ter observado, né, a condição emocional que muitas pessoas têm tido. Alguns, ao invés de nesse momento de tormento, de dificuldade, de pandemia, ao invés de se voltar para Deus, buscar ao Senhor, alguns estão talvez até abandonando Deus, deixando Deus de lado. Eu quero convidar você para olhar e examinar juntamente comigo aqui esse panorama do que vai estar acontecendo nesse período. Muitas pestes, muita fome, pessoas passando necessidade e alguém entra tentando solucionar os problemas, e os problemas que ele vai tentar solucionar são problemas muito difíceis. Então, como enganar as pessoas para ele finalmente assumir o poder? Porque se ele chegar assim, olha, eu sou o anticristo, eu quero acabar com tudo, é claro que ele não vai, não é por força, né? Não é assim que ele vai chegar e vai conquistar o coração das pessoas. Ele vai vir através do engano. Então, veja aqui, Daniel 11:32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Quem são os violadores da aliança? Os violadores da aliança são aquelas pessoas que quebram o seu concerto com Deus, o seu pacto com Deus, que não estão se importando mais com Deus e por causa disso violam o pacto com o Senhor. Olha só o que diz aqui, ainda continuando a profecia de Daniel, no capítulo 11, eu vou ler o verso 33 em diante. Veja só o que está escrito. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então aqui está falando de muitos que nesse tempo estarão sendo levantados com sabedoria, porque estão discernindo, estão percebendo o que está acontecendo. Eles examinam as Escrituras, eles observam o cenário. Opa, estamos vivendo os dias que a Bíblia fala que estava acontecendo. Então, veja, se no tempo que o anticristo está ali fazendo um acordo com muitos, aproveitando aqueles que abandonam Deus e tendo aí então agora o prestígio deles, ele vai então se levantar contra Deus. Ele vai então se levantar contra aqueles que são sábios e que se dizem seguidores de Cristo. Ele vai empreender perseguição contra essas pessoas. Está escrito aqui em Daniel capítulo 11, versículo 36 a 37. Veja só, este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Aqui, amados, está falando para nós que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele vai se levantar contra todo sistema religioso. E aqui, quando eu falo sistemas religiosos, quando eu falo de sistema religioso, tudo que se chama Deus, refere-se, como eu falei lá nos primeiros vídeos que eu fiz a reflexão do cenário, é contra toda religião. É contra os crentes, contra os católicos, contra os budistas, contra os hinduístas. Tudo que se chama Deus, ele vai se levantar. Por quê? Porque ele vai se engrandecer. Ele que vai buscar para si a adoração.
como se ele fosse o Deus. Ele vai, inclusive, depois nós vamos ver daqui a pouquinho, vai construir uma imagem dele para ser adorado, como foi nos tempos de Nabucodonosor. Então, ele vai se levantar e vai perseguir tudo que é religião, tudo que é cristianismo, tudo que se fala de Deus, ele vai perseguir. Para alguém se levantar num cenário mundial, precisa ter o apoio das nações. Veja aqui o que está escrito em Apocalipse, capítulo 13, verso 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, aqui quando fala de 10 chifres e 7 cabeças, os chifres, ele tem a interpretação nas escrituras como poder, autoridade. E quando se fala de cabeças, normalmente cabeças com chifres, cabeça está se referindo a países, a nações. Então, a Bíblia também nos fala aqui, amados, em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo de 3 a 4, que esse anticristo, ele vai ser atingido, vai ser ferido. Porque nesse tempo que essas hecatombes estão acontecendo sobre a face da terra, os selos estão sendo abertos, várias guerras estão acontecendo, esse anticristo está presente no cenário. Os céus estarão sendo abalados e tanta coisa acontecendo que vai chegar um ponto que ele também vai ser atingido. Só que essa ferida que ele vai receber, aí é onde ele começa a se engrandecer perante as pessoas, pois ele vai ter a sua ferida curada. Olha só o que diz aqui o texto de Apocalipse. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Veja só o que está escrito aqui na palavra, Apocalipse capítulo 13, versículo de 5 a 9. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Ou seja, esse período de 42 meses é exatamente 3 anos e meio. Então isso provavelmente acontecerá já na segunda parte, quando ele já conquistou a humanidade, já está assentado no trono, e aí ele vai introduzir a abominação desoladora no templo do Senhor. Nós sabemos, e você que conhece as Escrituras sobre o cerimonial lá do templo sagrado em Jerusalém, lá na terra de Israel, que não pode entrar coisas abomináveis dentro do templo, pois ele, o anticristo, vai levar algo abominável para dentro do templo. Então, quando tiver isso lá, aí muitos vão abrir os olhos e vão ver: epa, esse não é o Messias, esse não é aquele que nós esperávamos. E aí ele vai empreender grande perseguição. E diz aqui o texto bíblico que ele vai ter poder para falar blasfêmias, para falar coisas terríveis contra Deus e contra a sua descendência, durante 3 anos e meio. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, de língua, nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Oh, que coisa tremenda, né? Quem é que vai adorar a besta?
Ah, você está dizendo, é aquele que vai receber a marca, o número do seu nome, sobre a testa, né, e na mão, etc e tal. Sim, esses aí vão adorar a besta. Mas quem que não adorará a besta é todos aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, porque eles estão selados pelo poder do Espírito Santo. Oh, maravilha! Glória! Então, diz aqui que esse anticristo, ele terá um apoio de alguém, de uma figura religiosa. Esse aí é justamente o falso profeta. Veja aqui que está escrito em Apocalipse 13, versículos 11 e 12. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, essa figura aqui, que é chamado também do falso profeta, por que é chamado de falso profeta? Lá no final de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 20, fala justamente isso, que a besta e o falso profeta, a besta está se referindo ao anticristo, e o falso profeta serão jogados dentro do lago de fogo. Então, essa segunda besta que se refere aqui em Apocalipse está se referindo a uma figura religiosa que, como está escrito, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela vem com a capa de ovelha, mas é lobo. Ela tem aspecto de bênção de Deus, parece uma pessoa muito caridosa, uma pessoa cheia de boas intenções, mas na verdade por detrás de tudo isso está um lobo, está um dragão, está aí. Ela tem a mesma autoridade do dragão que deu a autoridade ao anticristo. E ela fará de tudo para que as pessoas adorem ao anticristo. Essa pessoa, essa figura, essa personalidade, ela também terá grande poder para operar milagres, para fazer até imagens falar. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorasse a imagem da besta. Você se lembra de algo semelhante que aconteceu aí na época do cativeiro babilônico? Algo semelhante vai acontecer agora nos fins dos dias, porque quem não adorar a besta que o falso profeta levantar, a imagem da besta, esses vão ser destruídos, vão ser mortos. E lá naquela ocasião de Daniel, no cativeiro babilônico, o que aconteceu? Porque aqueles homens creram e acreditaram em Deus, o 4º homem estava lá no meio deles. E o Senhor deu grande livramento para aqueles que estavam ali, que se recusaram a adorar a imagem da besta. Agora, de uma maneira um pouquinho diferente, vai acontecer no finais dos tempos, porque o anticristo, o falso profeta, todos eles estarão empreendendo uma grande perseguição contra os servos de Deus, contra aqueles que professam alguma religião. Então é importante que nós estejamos firmes e convictos da nossa fé, cada dia mais, porque, como disse uma vez o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele, o Senhor, guardará o meu depósito até o dia final, até tudo ser consumado. E eu quero aqui, nesta oportunidade, falar um pouco sobre algumas coisas que já estão acontecendo dentro da nossa realidade mundial e que talvez alguns não tenham percebido. E que quem estará por trás disso tudo para dar apoio ao anticristo é justamente essa figura aqui, o falso profeta. Olha só o que diz ainda no verso 16 e 17. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Olha, irmãos, nós já temos visto
todas as circunstâncias sendo preparadas para esse fato, esse evento. Veja só essas duas reportagens. A aferição é simples, rápida, nem precisa tocar com o equipamento na pessoa e se tem febre a pessoa é orientada a fazer o isolamento, se há outros sintomas respiratórios, aí faz um teste no aeroporto mesmo, né, uma coleta para diagnosticar a Covid-19. 10 mil passageiros já passaram por essa barreira sanitária nos aeroportos de Salvador em 5 dias, mas o trabalho tem sido um motivo, né, o centro de uma queda de braço entre governo da Bahia e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A polêmica começou na semana passada com o governo baiano e a Anvisa travando uma guerra de liminares. Na Bahia, a ação está sendo feita no saguão dos aeroportos porque a Anvisa não permitiu que fosse feita no terminal de desembarque, que é uma área federal e onde, para o governo do estado, seria ideal porque conseguiria fazer uma filtragem melhor dos passageiros que chegam de locais onde há contaminação comunitária do novo coronavírus. O governo até conseguiu acesso através de uma liminar da Justiça Federal, mas a Anvisa conseguiu reverter essa decisão e agora o Estado entrou com recurso no STJ e espera uma resposta. A Anvisa alega que essa triagem usando somente a temperatura não é eficaz porque as pessoas infectadas podem nem apresentar sintomas ou demorar de apresentar, né? Agora vamos de boa notícia. Aqui na Bahia, 14 pacientes foram curados do novo coronavírus. Apesar dessa informação animadora, o governador do estado, Rui Costa, mantém o pedido para os baianos permanecerem em isolamento social, dentro de casa. A notícia ruim é que há casos graves aqui na Bahia. Ao todo, são 91 casos confirmados do novo coronavírus no estado. A maioria dos casos foi registrada aqui na capital, Salvador. 57 pessoas infectadas, Joel. Por meio do GPS de celulares conectados à internet, uma empresa consegue mapear a localização de 60 milhões de brasileiros. Se o aparelho fica parado por 24 horas no mesmo ponto, é considerado que o dono está em quarentena. Quando uma pessoa baixa algum aplicativo, né, que faz acesso ao localizador do celular, né, e a pessoa dá autorização a esse acesso, isso permite com que uma tecnologia como a nossa consiga mapear esse tipo de comportamento. Antes da recomendação da quarentena no Brasil, 13 em cada 10 pessoas já estavam em isolamento. Há 2 semanas o índice atingiu quase 70%, mas vem caindo desde então. No momento, 54% dos brasileiros estão em casa. No ranking dos estados, no topo da lista estão Goiás e Distrito Federal, onde quase 60% aderiu à quarentena. 3 estados da região norte ocupam os últimos lugares: Rondônia, Roraima e Tocantins. Outra estratégia que será implementada em até 10 dias é utilizar as antenas de telefonia para descobrir se as pessoas estão se deslocando demais. Eu estou andando na rua onde eu moro e o meu celular está com sinal, conectado na antena mais próxima daqui. Se eu continuar me deslocando, ele vai ter que pegar o sinal de uma outra antena. É assim que as operadoras percebem que nós estamos em movimento. E dessa maneira, Felipe, o governo pode, de maneira estatística e via modelos matemáticos e de probabilidade, ser mais assertivo nas suas ações para combater a disseminação do Covid-19. Mas esse advogado reforça que a privacidade do cliente deve ser sempre protegida. Esse uso não deveria ser um uso constante, ou seja, ele é um uso para essa finalidade da pandemia. Ter controle de quem acessa esses dados e quem pode ver esses dados também é algo importante. Os meios de controle estão aí, amados. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, nós ouvimos falar da criação de um chip que estava sendo colocado aqui, ó, na mão, debaixo da pele. Agora surgiu algo assim, não agora, mas desde 2018, está sendo feito estudos sobre novas tecnologias e com o advento da Covid-19, apareceu agora um tal do certificado de imunidade. O que é o certificado de imunidade? Veja o que diz essa manchete da BBC News Mundo do dia 23 de abril. Coronavírus, o que é a polêmica proposta do passaporte da imunidade da Covid-19?
Eles estão aqui dizendo nessa reportagem que parece até história de ficção científica, né? Mas não é não. É uma iniciativa já cogitada em vários países. Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Chile. O Chile, inclusive, falou que já vai adotar esse passaporte da imunidade. Qual é a ideia, né? A ideia geral é simples, é verificar se alguém já teve a SARS-CoV-2, que é o mesmo vírus, é uma variante do vírus da Covid-19, e a pessoa vai ser certificada se ela já teve esse vírus e se ela já está imune, para que ela possa então trabalhar, para que ela possa fazer as suas atividades normais, para que ela possa ficar fora da quarentena e que não oferece risco para as pessoas. Então ela vai trazer consigo um certificado. Esse certificado pensa-se fazer através do celular, de uma maneira que possa a pessoa ser identificada, porque hoje, como você viu na reportagem anterior, né, que eu já tinha mostrado para vocês, as pessoas estão sendo monitoradas. Aonde que elas estão? Então, monitoradas como? Através dos sistemas de GPS e que estão sendo utilizadas pelo celular. Agora, esse certificado, ele estando lá no seu celular, ele vai permitir com que você seja identificado perante repartições, perante autoridades ou qualquer outro lugar que seja necessário para que você tenha já garantido a sua imunidade, ou seja, você já teve aquele vírus, então você não tem condições de ser um foco de contágio para outras pessoas. A preocupação com as liberdades é que tem sido aí o grande problema desse tal de certificado de imunidade. Diz aqui o texto, né, dessa reportagem: além da viabilidade de criar um passaporte de imunidade, o que aconteceria com as liberdades individuais e a privacidade? Na segunda maior, diz aqui o texto, né, na segunda maior economia do mundo, foram desenvolvidos aplicativos com códigos QR que determinam a condição em que uma pessoa está por meio de 3 cores e que podem impor restrições de movimento. O código verde permite que a pessoa se mova livremente, sem nenhum problema. Alguém com o código amarelo pode ter de ficar em casa e passar 7 dias. E o código vermelho estabelece uma quarentena de 2 semanas. Além disso, existem outras ferramentas tecnológicas que estabelecem onde uma pessoa está e há quanto tempo ela está. Lá, nesses países que já tem essa tecnologia já funcionando, se a pessoa sair de casa, e ela deveria estar em casa porque ela está oferecendo risco à população, toca lá o alarme de que ela não pode estar onde ela está. Então, é complicado. E uma outra reportagem aqui essa de uma revista digital, a revista Oeste, foi uma reportagem de 25 de maio. Ela conta aqui, o título da reportagem é o seguinte: startups correm para desenvolver passaportes de imunidade da Covid-19. O que são startups? Startups são empresas de atividades inovadoras, empresas que foram assim, novas e que investem muito em tecnologias inovadoras. Olha só, em entrevista coletiva na quinta-feira, no dia 21 de maio, o secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, disse que o governo está analisando sistemas de certificação para pessoas com anticorpos para o vírus, embora ele tenha acrescentado que ainda não está em posição de afirmar se este grupo está necessariamente imune ao coronavírus. Então, existe uma empresa, dentre essas várias empresas que estão trabalhando nesse desenvolvimento de tecnologia para fazer tal do certificado de imunidade, existe uma empresa aqui que criou o tal CoviPass, que é um passaporte de imunidade de saúde, aonde tem ali nesse sistema, é um sistema através do V-Code, é um sistema mais
poderoso, melhor do que o QR Code. O QR Code é quando você tem aqueles símbolozinhos todo codificado, e agora o V-Code é um outro sistema e que a pessoa, de distância, ela consegue fazer a leitura de todos os dados necessários sobre a saúde daquela pessoa. Então, se você vai em determinado lugar, você apresenta o seu celular e aí, através do V-Code, ele consegue verificar se você já teve um histórico de saúde, que teve o Covid-19 ou não, para te certificar de que você pode entrar naquele estabelecimento, pode entrar no seu trabalho, você está certificado digitalmente que você tem condição de fazer o que você quer fazer. Então, existe já um sistema todo que está aproveitando a onda da Covid-19 e todas essas circunstâncias do momento para criar mecanismos de controle de segurança. E quem é que vai estar comandando, né, essas ações de controle mundial? É a segunda besta, é o falso profeta. Essa figura, que é uma figura que virá assim, religiosa. Por que eu chamo de religiosa? Né? Porque ela terá poderes até para fazer milagres, ela vai construir imagens para a adoração do anticristo, e ela vai mobilizar as pessoas para que as pessoas adorem o anticristo. Então essas são as características do falso profeta. Então, finalmente, agora vamos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, ver o desfecho, né, dessas duas personalidades desses tempos do fim. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, amados, nós chegamos aqui ao fim da aula de hoje, e como nós dissemos no começo, o espírito do anticristo, ele já age no mundo, porém ele virá como uma pessoa, e ele receberá o poder do dragão, esse que vai ser lançado na terra, ou seja, o poder de Satanás, para fazer todas as coisas que ele planeja fazer. Então, eu deixei aqui embaixo no nosso descritivo os links das reportagens, dos vídeos que nós aqui assistimos, para que você confira lá, dê uma lida no material e confira tudo na palavra, que esse é o melhor caminho. Na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos ver sobre os 144 mil selados, que também vão estar ali presentes nesse período, e as duas testemunhas, que são dois profetas do Senhor que serão levantados nesse tempo, todos dentro desse período de grandes manifestações dos sinais sobre toda a terra. Não deixe de colocar aqui o like que você gostou, se você tem alguma pergunta, porque quando você se manifesta, isso acaba sinalizando para as outras pessoas que vale a pena assistir esse vídeo. E aí as pessoas vão ser edificadas, vão ser alertadas, porque nós podemos fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais vai poder trabalhar. Então, enquanto eu tiver oportunidade, eu vou estar aqui proclamando a verdade, fazendo a leitura da palavra, analisando o cenário que nós estamos vivendo, enquanto a gente tem essa chance de fazer. Que Deus abençoe seu coração e até domingo que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui meditando na palavra. Fiquem na paz.